Abra comigo no livro de Jó, no capítulo 28. Obrigado, lindos. I love yous. Jó, capítulo 28. Glória a Deus. Som, thank you. Tá maravilhoso aqui. Te amo, lindão. Glória a Deus. Jó, capítulo 28, diz assim: na verdade, a prata tem suas minas, e o ouro que se refina o seu lugar. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o cobre. É muito interessante porque a Bíblia, ela tem várias linguagens retóricas. E quando você lê prata na Bíblia, está falando de redenção, segundo Zacarias 11:12. Quando você lê ouro, está falando de divindade, segundo Daniel 10:5. Quando fala de ferro e cobre, está falando de dureza do coração, como diz Isaías 48 e o verso 4. E aí diz o verso 3: os homens põem termo à escuridão, e até os últimos confins procuram as pedras. Oculta nas trevas e na densa escuridade. Abrem entrada para as minas longe da habitação dos homens. Só porque eu elogiei. Ei, agora faz ficar bom igual o outro. Verso 4. Abrem entrada para minas longe da habitação dos homens, esquecido dos que não permanecem. E assim longe deles, pendurado, oscilam de um lado para o outro. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Nas suas pedras se encontra a safira. Safira fala de espiritualidade, Ezequiel 1:26. Essa vereda, esse caminho, a ave de rapina ignora, e jamais a viram os olhos do falcão. Nunca pisaram feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo, e revolve os montes, desde as suas raízes. Abre canais nas pedras, e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água, e nem uma gota sai deles. E traz à luz o que estava escondido. Deus Pai de amor, ministra essa palavra no meu coração, no coração da tua igreja. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e irá fazer. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Se você puder sentar e tiver lugar, sente-se. Glória a Deus. O Senhor colocou essa palavra muito forte ao meu coração essa semana e vem ministrando-nos. Nós estamos vivendo dias, e esses dias vão piorar. Dias de muita escuridão. Dias que nós vamos precisar realmente nos apegarmos à palavra. Em João, no capítulo 15, o verso 3, se você puder abrir. Em João, capítulo 15, e o verso 3. Verso 3 diz assim: vós já estáis limpos pela o quê? Palavra que vos tenho falado. É muito interessante porque o Senhor Jesus, logo após aquele ato que ele fez do lava-pés, ele reúne os seus discípulos, ele diz a eles, em João 15, e ele diz: olha, vocês já estão limpos. Glória a Deus, que bom vê-los aqui. I love yous. Deus abençoe, viu?
E o Senhor os chama e diz: vós já estás o quê? Limpos pela palavra. Porque o que nos edifica, o que nos dá raiz, é a palavra. Aliás, em Isaías, no capítulo 61, verso 3, 4, o profeta Isaías nos ensina que o Senhor nos chama de carvalho de justiça. O que significa isso, bispo? Significa que o Senhor, Ele nos chama de alguém que tem raiz, que está plantado, que somos plantação do Senhor. Agora, ninguém tem raiz, ninguém tem base fixa e firme, sem a autoridade da palavra. É a palavra que nos dá sustentação e base. É muito interessante porque ele diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que tem o quê? Vos dito ou vos falado. Existe a palavra escrita, que é o que está aqui, e a falada. Nós podemos dividir isso como palavra logos e palavra rema. A palavra falada, ela sai da letra e ela explode com autoridade diante daquilo que ela precisa ser tocada, atingida, para onde ela precisa fazer e realizar. Quem está entendendo diz amém. É tão interessante o poder da palavra, porque quando o Senhor Jesus, Ele foi batizado nas águas por João o Batista, João o que batiza, quando ele foi batizado por João, uma voz do céu, o próprio Deus olha para Jesus, uma pomba desce, aliás o Espírito desce em formato de pomba, e Deus diz assim: este é o meu filho amado, em quem me compraz. Que experiência maravilhosa. Fala assim comigo: que experiência maravilhosa. Como assim, bispo? O próprio pai olhando para ele diz: esse é meu filho. Não há dúvidas que ele é o meu filho, e que eu me comprazo nele, eu estou feliz por ele. Só que momentos depois, Jesus é levado ao deserto, e ele é tentado por Satanás, e Satanás usa a frase seguinte: se tu és o Filho de Deus. Preste atenção no que eu estou te ministrando. A experiência espiritual que Jesus havia tido era o pai dizendo a ele: é meu filho. E agora o diabo olha para ele e fala assim: se tu és filho. Quem está entendendo diz amém. Agora Jesus podia dizer assim: ei, você não sabe? Eu sou filho, eu tive uma experiência sobrenatural, uma experiência tão impactante, que quando eu saí das águas, o Espírito desceu como pomba. Você está entendendo isso, irmão? Ele podia dizer assim: oh diabo, você está perdido, hein meu filho? Você não está vendo? Olha, quando eu fui batizado, ah que glória, o Espírito desceu como pomba, e o próprio Pai, o próprio Yahvé disse: esse é meu filho. Ele testificou, olha a experiência. Mas olha que coisa impressionante, quando Jesus é tentado, Jesus não vence Satanás com a experiência. Fala assim comigo: Jesus não vence Satanás com a experiência. Jesus vence com o poder da palavra. Abre a tua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 4, vamos ler o verso 10. Lucas 4, 10. Porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem. Ele estava dizendo exatamente do Salmo 91, que estava falando dele.
Verso 11: e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Ele está vencendo Satanás pelo poder do quê? E Jesus respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, ele vai dizendo, está escrito, mas na última vez ele diz, está dito. Ele tira o poder da palavra escrita e ele libera a palavra rema. Ele começa a usar o poder e a autoridade da palavra. E quando ele diz assim, está falado, está dito, Satanás precisa ir embora. Quem está entendendo diz amém. Fala assim comigo: Jesus não venceu Satanás pela experiência que teve. Jesus venceu Satanás pela autoridade da palavra. Este ano de 2024, nós vamos continuar vivendo o sobrenatural, eu creio, Deus vai fazer, mas o que o Espírito Santo falou no meu coração é, o sobrenatural vai acontecer, mas eu preciso de me firmar na palavra, porque aquilo que é vontade de Deus vai acontecer, não a minha, a dele, e se eu estou firmado na palavra, eu não vou parar. Quando eu vivo de experiências, eu paro. Como assim, bispo? Olha os 10 leprosos. Quantos leprosos eram? 10. Todos os 10 foram curados, sim ou não? Sim. Quantos voltaram depois da experiência? Só um. Experiência não firma ninguém. Nós vamos continuar tendo experiências sobrenaturais. Quem está entendendo diz amém. Mas não é a experiência que te fortalece. Será um ano de nos firmarmos na palavra. Amados, nós estamos vivendo um tempo complicadíssimo. De verdade, eu tenho pouco tempo de crente, 49 anos. Fazer 50. Meio século de igreja. Eu nunca vi tanta heresia como nos dias atuais. Eu quero falar para os nossos jovens e para todos. Será um ano que você vai ler a Bíblia. Você vai gastar tempo com Deus. Este livro é o guia de Deus para a nossa vida. Eu ouvi fato de um pastor americano, líder de uma igreja de 5.000 membros. Um dia um pastor falou para ele assim: você lê a Bíblia, você ora? Ele fala: não tenho tempo. A obra é muito grande, como é que eu vou ler a Bíblia? Como é que eu vou orar? E o pastor disse a ele, falou: meu filho, você não vai conseguir só com experiência se sustentar. Resumo da ópera: este líder de uma igreja de 5.000 membros morreu de overdose em um hotel cheio de drogas. Bispo, o que você está dizendo? As experiências não te firmam. O que te sustenta é a palavra. Emoção não te sustenta. O que te sustenta é firmeza na palavra, é conhecimento da palavra. Quem está entendendo diz amém. Fala assim comigo: experiências, emoção não me sustenta. O que sustenta é a palavra, e nós vamos conhecer a palavra em nome de Jesus. Amém. Hoje em dia você ouve de tudo, mas nada pautado na palavra. Abra a tua Bíblia comigo em Isaías capítulo 5 e o verso 1. Livro do profeta Isaías, no capítulo 5 e o verso 1. Diz assim: agora cantarei ao meu amado. Quem é o amado? Para Israel o pai, para a igreja o filho. Fala assim comigo: cantarei ao meu amado. Pergunta, bispo,
Quem é o amado? Fala comigo. Para Israel, o amado é o Pai. Fala para a igreja, o amado é Cristo. O cântico do meu amado a respeito da sua vinha. Vinha para o Pai é Israel, para Cristo é a igreja. O meu amado teve uma vinha, num outeiro fortíssimo, fertíssimo. Cavou, limpou das pedras e plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu o quê? Uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer da minha vinha. Tirarei a cerca viva, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Tornarei em deserto, não será podada nem preparada, mas crescerão nela espinhos e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Se você olhar para o salmista, Davi escrevendo o Salmo 80, quando Isaías escreve isso, Davi escreveu por volta de 1000 anos antes de Cristo. Isaías escreve por volta de 700 antes de Cristo. Logo, se você é bom de matemática, você vai imaginar que quem escreveu primeiro foi Davi ou Isaías? Davi. Então Davi escreveu o Salmo 80 primeiro. E o Salmo 80 fala da vinha. E o Salmo 80 fala da nova videira que é Cristo. E o Salmo 80 diz que a nova videira está à destra, à direita do Pai. Quem está entendendo diz amém. E esta nova vinha vai fazer uma revolução, porque sobre ele está a bênção sacerdotal, a bênção que estava sobre Melquisedeque. Bispo, o que você está dizendo? O que eu estou dizendo é que a palavra através de Isaías e através de Davi está dizendo: Deus preparou a vinha, Deus preparou o seu povo, Deus fez tudo o que precisava para que o povo desse bons frutos, mas o povo se corrompeu e deu maus frutos. Bispo, por que o povo se corrompeu? Por que o povo quebrou princípios? Porque o povo se esqueceu da palavra. Quando você olha Josué terminando quase a sua carreira, ele diz assim: olha, eu e a minha casa, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o povo diz assim: nós também. Passa-se uma geração entre o livro de Juízes e diz: o povo se corrompeu porque não conhecia o Senhor e nem a sua escritura. Bispo, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que se nós não se importarmos com a palavra, a próxima geração não conhecerá a Bíblia. Você está aí ou não? O povo que andou com Josué conhecia as escrituras, só que os filhos deles não conheciam mais as escrituras. Bispo, por quê? A Bíblia não informa, mas nós podemos pensar, talvez e só talvez, os pais conheciam, mas não praticavam. Os seus filhos te vê você de joelho orando? Os teus filhos te ver lendo a Bíblia? Porque se eles não verem, eles também não vão fazer. Bispo, qual é a palavra profética desse ano? Nós vamos chegar lá. Mas eu estou te ensinando e me ensinando. Deus falou comigo para falar com vocês também. Nós precisamos valorizar a palavra. Nós estamos errando.
porque nós não conhecemos a palavra. Tudo pode agora, bispo, tudo mudou. Até a Bíblia quer mudar. Não, querido, a Bíblia não vai mudar. E se começarem a mudar, decore. Fala, se começar a mudar, eu vou decorar o que era, porque eu não vou aprender o que vai vir depois. Quem está me entendendo diz amém. E é tão interessante porque a linguagem de Isaías, aqui eu não vou me prender muito a isso, mas como é a Palestina, tem muita pedra. E ele fala assim, olha, eu cerquei, eu fiz tudo o que podia. Eu fiz uma torre, porque na torre de vigia não vai pegar fogo a vinha, não ia entrar animais. Eu cuidei de tudo, mas vocês não se cuidaram e deram uva brava. Fala assim, Deus me chamou para dar bons frutos. Preparou tudo, mas se eu me corromper, os meus frutos serão maus. Quem entendeu diz amém. Fala assim, 2024 será um ano de dar bons frutos. Vira para quem está do teu lado e fala assim, que bom que você está aqui, porque o ano que vem nós vamos dar bons frutos, em nome de Jesus. Vai em Juízes capítulo 9. Juízes capítulo 9. Diz assim, Juízes 9, 7. Juízes, eu estou em Josué. Parecido, né? Juízes 9, 7. Avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do monte Gerizim. Fala assim, monte Gerizim e monte Ebal. Fala, o monte Ebal é o monte da maldição. Deus falou para o povo, tem dois montes, Gerizim, monte da bênção, Ebal, monte da maldição. Vocês escolhem o que vocês querem. Vocês querem a bênção ou vocês querem a maldição? Quem entendeu diz amém. Agora Jotão, bispo, quem é Jotão? Jotão é filho de Jerubaal. Bispo, quem é Jerubaal? Gideão. Gideão tinha 70 filhos. Quantos, bispo? 70 filhos. Um deles chamado Abimeleque, quando Gideão morre, Abimeleque se levanta e quer reinar sobre o povo. E sabe o que ele faz? Ele mata 69 ou 68 irmãos. Fala assim, ele mata 68 irmãos. Por que não 69, bispo? Porque um deles foge. Era um menino ainda. O nome dele era Jotão. Fala assim, Jotão fugiu, escapou. E Jotão sobe ao monte Gerizim, monte da bênção. Fala, Jotão sobe ao monte da bênção. E aí vem o texto, e em voz alta clamou e disse-lhes, ouve-me, cidadão de Siquém, e Deus os ouvirá a vós outros. Foram certa vez à árvore ungir para si um rei, e disseram a quem? A oliveira, reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu, deixaria eu o meu óleo, o meu azeite, a minha unção, que Deus e os homens me prezam, e iria pairar sobre árvores? Fala assim, primeiro exemplo de Jotão. Fala com vontade, fala, primeiro exemplo, a oliveira. Bispo, o que ele está dizendo? Ele está dizendo sobre a oliveira. Árvore, tipologicamente na Bíblia, fala de homens. E esta oliveira que não quis reinar, a oliveira está dizendo assim, eu não abro mão. Olha que coisa impressionante. Ele tinha chance agora de satisfazer a sua carne, e ele está dizendo assim, porque eu conheço meu Deus, eu não abro mão da minha unção, eu não abro mão do óleo, eu não abro mão do azeite para satisfazer a minha carne. Eu deixo de reinar, mas eu não perco a minha unção.
Esse ano será um ano que nós não vamos negociar a unção de Deus na nossa vida. Eu estava orando esta semana e o Espírito Santo falou tão forte comigo: você precisa se posicionar, o povo precisa se posicionar. Satanás está mentindo para as pessoas, dizendo pode ter uma vida mais ou menos, pode ter uma vida sem santidade, pode negociar unção, mas Deus está dizendo essa noite: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Não negocie o óleo, não negocie o azeite, não negocie a tua unção. Fala assim: 2024, eu não vou negociar o azeite. É tão impressionante o texto, porque ele diz assim: eu não vou negociar o óleo que Deus e os homens me prezam. Sabe o que isso significa? Deus me ungiu, Deus me chamou, eu estou te constituindo um bispo, eu estou te ungindo, eu estou colocando uma unção na tua vida, e Deus preza por esta unção, e o povo preza por esta unção. Sabe por quê? Porque através da minha vida você será marcado pela bênção de Deus. Quem está entendendo diz amém. Bispo, isso não é jactância, não, porque a palavra do Senhor diz que Paulo, Deus fazia milagres pelas mãos de Paulo, ou seja, Deus e o povo preza pela unção da tua vida. Se você parar, se você cair, se você voltar, tem alguém que olha para você, tem alguém que tem referência em você. E se você desistir, se você cair, eu sei que não é fácil, eu sei que tem dia que a gente não está mais aguentando, mas o Senhor está te dizendo: 2024 é o ano que você não negocia o azeite. Quem está entendendo o que eu estou pregando, dá um glória a Deus. Chega de uma vida mais ou menos, irmão. Jesus está voltando, a trombeta vai tocar, e como Ele vai me encontrar? Cheio de óleo, cheio de azeite. E Ele diz: a segunda árvore, eu vou adiantar, a segunda árvore é a figueira. Depois você lê em casa, combinado? Segunda árvore é a figueira. A figueira diz assim: eu não abro mão do fruto. Ela podia dizer: eu não abro mão dos frutos, mas ela diz: eu não abro mão do quê? Do fruto. Figueira dá figo. Eu nunca vi uma figueira dar um fruto só. Mas ela diz: eu não reino, eu não faço a vontade da minha carne, eu não abro mão do fruto. Gálatas 5. Se você abre mão do fruto, você está na carne, e você anda segundo as concupiscências da carne. E as concupiscências da carne é o que? Prostituição, malignidade. Quem está entendendo diz amém. Deus está nos chamando para andar no Espírito. Fala assim: 2024, eu vou mortificar minha carne. É fácil, bispo? Não é, irmão. Sibiris Kadós, nós somos seres humanos, mas Deus está falando à igreja, e quem tem ouvidos ouça. Mortifique a carne. Não abra mão do fruto de Gálatas 5. Fala assim: eu não vou abrir mão do fruto. Terceiro lugar, a terceira árvore é a videira. A videira diz assim: eu não abro mão do vinho por causa de uma vontade da carne. Oh, irmão, esse texto é tão profundo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Bispo, que é o vinho na Bíblia? Bispo, eu já sei, a alegria sim, mas mais do que a alegria, fala assim comigo: mais do que a alegria, a tipologia do vinho na Bíblia é aliança de sangue. Fazer isto em memória. Este é o símbolo da nova aliança do meu sangue. Fala assim: o vinho é aliança. Fala assim: 2024, eu não negocio a minha unção
o fruto do Espírito e o que mais? A aliança com o Senhor. Vira para quem está do teu lado e fala assim: não importa o que você passe, não abra mão da aliança. Você tem uma aliança de sangue. Oh, meu querido, você tem uma aliança de autoridade. Você está aliançado com o Senhor e foi pago preço de sangue. Você não abre mão da tua aliança. Agora olha para mim. Para você não abrir mão do azeite, para você não abrir mão do fruto da aliança, é porque você está firmado. Mas vem a quarta árvore. Fala assim: a quarta árvore é o espinheiro. O espinheiro já estava seco. Vira para quem está do outro lado e fala assim: se a tua vida espiritual nos próximos meses e ano for seca, você abre mão do Senhor. Bispo, está amarrado em nome de Jesus. Eu estou dizendo, querido, o mundo está apodrecendo e não tem melhora. Jesus está voltando. Ou a gente se firma, ou a gente fica que nem o espinheiro. E que nem o espinheiro, a gente abre mão, negocia e vive de aparência. Porque o espinheiro falou: não, eu reino, vivendo de aparência. E olha o que o irmão espinheiro não tem folha. E olha o que o espinheiro fala assim: pode vir, eu serei sombra sobre vocês, aparência. Fala assim: 2024, eu não vou viver de aparência, porque eu não negocio a unção, a aliança e o fruto. Quem está me entendendo diz amém. Fala: não serei espinheiro. Por que, bispo? Porque o espinheiro, sabe o que aconteceu com o espinheiro? Jotão estava falando que o espinheiro era Abimeleque. E sabe o que aconteceu com ele? Uma mulher da janela jogou uma pedra no crânio dele, rachou o crânio, e ele morreu. Esse homem destruiu pessoas e foi destruído. Fala assim: longe do Senhor eu destruo e sou destruído. Fala assim: mas com o Senhor eu sou bênção para a vida das pessoas. Vira para quem está do teu lado, fala assim: eu estou olhando para alguém que será bênção em 2024. Você será bênção em nome de Jesus. Aleluia! Eu tinha mais um exemplo, mas não dá mais tempo. Abra a tua Bíblia em Mateus 24:32, rapidamente. Mateus 24:32 diz assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Olha para mim, fala assim: bispo, o que esse texto significa? Esse texto não é para a igreja, esse texto é para Israel. Então por que eu estou lendo? Lê comigo. Jesus está dizendo assim: aprenda a olhar para a figueira. Aliás, no Evangelho Lucano, no mesmo texto ele diz: olha para a figueira e para as demais árvores. O que isso está dizendo? Está dizendo assim, olha para Israel e para as demais nações. Quando você vê que essas coisas estiverem acontecendo, não passará essa geração. Bispo, o que isso significa? Olha de novo comigo. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos começam a brotar. Olha para mim rapidinho, estou terminando. Daqui 3h30 eu termino. Quando os ramos de Israel começou a brotar. Quem é a figueira? Israel. Quando começou a brotar? Fala comigo. 1948. Quando o Aranha assinou na ONU, Israel se tornou Estado novamente. Desde o ano 70, quando foram destruídos, eles não eram Estado. Agora em 1948 eles se tornam Estado. Começa então a se cumprir Ezequiel 37. Quem entendeu diz amém. Fala assim comigo: 1948 começou a brotar. Fala assim: 1967 brotaram as folhas para dar fruto. Bispo,
bispo, por quê? Porque em 1967, na Guerra dos 6 Dias, Israel tomou posse de Jerusalém. Israel sem Jerusalém não é nada, porque Jerusalém é de Israel. Mas em 1967, Israel toma posse de Jerusalém. E quando toma posse de Jerusalém, se torna uma potência. Vocês olham a guerra, vocês estão vendo. Israel, se está certo ou está errado eu não sei, mas Israel é uma potência bélica. Quem está entendendo diz amém. E começou em 1967. Olha comigo de novo, fala assim: começou a brotar. Em 1948 começou a dar fruto. Em 1967, e Jesus disse assim: não passará essa geração. Agora olha para mim, bispo, não passa essa geração? Como assim? Uma geração na Bíblia, quantos anos são? 100 anos, quase, pastor. Porque quando Deus disse para Abraão em Gênesis 15, Deus disse para Abraão: eles ficarão escravos por 4 gerações, mas na 4ª geração eles sairão de lá. Quantos anos eles ficaram escravos no Egito? 430 anos, era para ficar 400, pela desobediência e fuga de Moisés ficou 430, atrasou 30 anos a promessa. Quem está entendendo diz amém. Mas então significa, se é 4 gerações, uma geração é 100 anos. Faz a conta comigo, quem é bom de matemática. 1967, 100 anos, quanto dá? 2067. Só que essa profecia é para a igreja ou para Israel? Para Israel. Então tira 7 anos. Por que, bispo? Porque a igreja é arrebatada 7 anos antes. E se a igreja é arrebatada 7 anos antes, tira 7. Significa que de hoje, fala assim, de agora até o ano 2060, Jesus vem. Quem está aí diz amém. Vira para quem está do teu lado e fala: eita glória. Então vou esperar só 2060, bispo, vai demorar 30 anos ainda. Ei, pode ser agora, pode ser amanhã. Esse é o período que Israel brotou e deu fruto. Quem está aí diz amém. Quem sabia dar glória a Deus? Pouca gente. Que bom que você vem para o culto, porque começou hoje. Você vai se firmar na palavra, você vai orar para a palavra. Não ore para o mundo, ore para a palavra. Se sustente na palavra. Deus precisa de homens como Esdras, que vai restaurar o altar. Fala assim: faz de mim, Senhor, um restaurador de altar. Deus precisa de um Esdras. Deus precisa de um Neemias que edifica o muro. Deus precisa de um Ezequias que estabelece os princípios. Hoje em dia os princípios parece que não precisa mais. Eu não preciso mais cumprir princípio. É até difícil pregar princípios hoje, porque ninguém mais quer cumprir princípios. Porque os princípios, isso aí é coisa do passado, isso aí. Mas havia um homem chamado Ezequias, ele falou assim: eu estou restabelecendo os princípios. Volta a ter festa, volta a ter oferta, volta a ter dízimo. As portas do templo voltam a ter aberta. Não fecha a porta do templo, porque Hebreus 10 diz: não deixe de congregar. Meu Deus, não preciso mais da igreja não. Ei, onde você ouviu isso? Que Bíblia você está lendo, meu filho? Estou na graça, não preciso mais da dízimo. Que Bíblia você leu? Desde quando o dízimo começou na lei? O dízimo começou em Melquisedeque, Abraão entregando para o sacerdote, que é da ordem de Jesus Cristo. Quem está aí ainda, dá glória a Deus. Fala assim: 2024 será um ano de mergulhar como Ezequiel. Você começou lendo Jó 28. Jó 28 inteiro fala da sabedoria. A sabedoria é Cristo. E ele está dizendo assim: mergulha. Quem mergulhar vai encontrar aquilo que estava escondido
Querido, deixa eu te falar, quanto mais você mergulha na palavra, mais você vê que não sabe nada. Irmão, quem já teve essa experiência de começar a estudar a Bíblia e assim, meu Deus, eu não sabia disso. Aí você lê outra coisa, meu Deus, eu não sabia disso. Quem já passou por isso? Levanta a mão. Bispo, eu não passei porque eu não leio. Então 2024 será o ano que você vai mergulhar, será o ano que você vai conhecer. Ninguém vai te enganar, religioso não te engana, religiões não te enganam, porque você será sustentado pela palavra. 2024 vai ter experiência, vai, mas o que te sustentará é a palavra, é a voz profética do Espírito, te dizendo, te exortando, te edificando e te consolando. Assim diz o Senhor, a igreja ICEF, o Senhor está dizendo, 2024 eu vou exortar vocês, 2024 eu vou edificar vocês, 2024 eu vou consolar vocês. Canta. 2024 será o ano que Deus vai confrontar a gente pela palavra. Ele vai confrontar, falar assim, 2024 a palavra vai me confrontar. Fala assim, 2024 Deus vai trabalhar a terra. 2024 o confronto vai me levantar, vai me fazer melhor. Fala assim, 2024. Para com vontade, fala 2024. Deus não vai dar o que eu quero, mas vai me dar o que eu preciso. Fala comigo, 2024. Não vamos ouvir o que queremos. Eu não vou vir para o culto sentar e achar que é uma peça de teatro. O que tem para mim hoje? Não, eu vou vir para o culto e falar, Deus, fala comigo, muda minha história. Eu vim para te adorar, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és tão maravilhoso, tão maravilhoso. Ah, errou toda a letra, vamos, canta. Eu vim, oi, andarabachai, iribianabassuribi, canta. 2024 será maravilhoso. 2024 teremos resultado. O inimigo vai correr e os anjos vão nos servir. E o Senhor me disse, esta semana o Senhor falou ao meu coração, libere esta palavra profética, essa palavra de destino para a ICEF. Este ano de 2024 será o ano apostólico de reforma e reconstrução pela revelação da palavra.